Olá, eu sou a Eliane e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Olhem só, aqui no nosso livro, no nosso material, que é esse livro aqui, né, do William Cereja, da Teresa Cochard, a gente tem na página 412 um fragmento desse romance, dessa rapsódia, né? Ele é chamado de rapsódia porque ele traz essa ideia de um anti-herói. E aqui, nesse capítulo selecionado, é um capítulo que vai narrar a história do gigante Payamã. Então, olha só, é uma história que tem um gigante, como assim? São coisas assim que não estão muito dentro do curso natural das coisas, né? A gente chama isso na literatura de gênero fantástico. Então, alguns elementos do fantástico vão acontecer nessa narrativa do Mário de Andrade. E uma das coisas que eu não posso me esquecer é que essa obra tem uma importância muito grande dentro do que diz respeito da ideia de construção da identidade nacional, porque ela é nada mais nada menos fruto de uma pesquisa que o Mário de Andrade fez juntamente com o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral durante 4 meses viajando pelo Brasil. Então eles foram a vários lugares, né, a vários estados e registraram várias formas de manifestação cultural, como por exemplo, folias de reis, cantigas de roda, cirandas, teatros, né? Algumas coisas que giram em torno dessa ideia da construção da identidade nacional, dessa nossa brasilidade. O que é que nos faz ser brasileiro, né? É uma cantiga de pastoril? Boa tarde a todos, a nossa chegada. Eu acho que vocês nem conhecem isso, né? Pastoril. Mas eu já fui cigana do pastoril, do cordão azul, tá? Cigana, ela é ladina, ao rico pede um vintém. É muito interessante a gente pensar em todas essas coisas. Mas as cirandas de roda nos são muito características, né? Tipo, atirei o pau no gato, ciranda, cirandinha, samba lelê tá doente. É engraçado que todas elas, assim, só falam de tragédias, né? Eu não entendo como é que essas cantigas de roda são cantigas que falam de tantas tragédias, né? Por exemplo, a da Linda Rosa Juvenil, né? Caraca, ela morre, depois ressuscita, tem um príncipe, né? Ela fica quer dizer, não morre, mas ela fica toda machucada, tudo. É bem interessante como essas coisas se processam. Mas enfim, esse livro, Macunaíma, tem muito a ver com isso, tá? E essa daqui é a minha edição e eu quero ler do início, uma edição já bem velhinha, né? Mas é um livro essencial para todo brasileiro, para a gente entender o que é essa essência de ser brasileiro, né? E aqui no início, no capítulo número 1, que tem como título Macunaíma, o narrador nos diz assim: no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de Sarapantá. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça! Ai, eu adoro essa frase. E tem dias que eu digo que eu tô muito Macunaíma, né? Muito assim, muito com preguiça mesmo. Ai, que preguiça, né? Ai, tem que fazer isso. Ai, que preguiça. Tem que fazer comida. Ai, que preguiça. Por que a gente não tem uma varinha mágica, né? Para as coisas acontecerem todas na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Enfim, coisas assim fora do curso normal aconteciam também nessa narrativa. Por exemplo, o capítulo que está no nosso livro, que é o do gigante Payamã, nos mostra a figura de um gigante, né? Então, em suma, essa narrativa conta a história da busca da Muiraquitã. O gigante Payamã roubou a Muiraquitã, que é um amuleto da sorte, que era do Macunaíma, e ele tá rodando o Brasil inteiro atrás desse gigante, querendo reaver a Muiraquitã dele. Então é interessante a gente pensar em todas essas coisas e como elas se processam. E aí, logo no início, olha só que coisa interessante, ó. O Macunaíma,
nasce índio, né? Aqui, ó, no fundo da Mata Virgem, heróis, houve um momento, aqui, ó, aí fala que a Índia Tapanhumas, né? Fala que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. E antes um pouquinho o narrador fala que era preto, retinto e filho do medo da noite. Então, olha só, na mesma figura eu tenho a representação do índio e do negro. E nessa busca que o Macunaíma empreende atrás da Muiraquitã, em um determinado momento da narrativa, ele se depara com uma fonte e ele vai tomar banho nessa fonte e ele começa, aquele pretume da pele dele começa a sair. Então ele fica branco, dos olhos azuis e loiro. Então olhem só, a mesma personagem tem condições de representar a miscigenação brasileira. Gente, por favor, vê se isso é uma sacada genial para falar sobre essa questão de construção da identidade nacional, do que é a nossa brasilidade. Tem uma canção do Arnaldo Antunes que fala sobre isso. O nome dela é Inclassificáveis. Ele começa assim, que preto, que índio, que branco, que índio, que preto, que branco, que branco, que índio, que preto, que aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, sararás, mamelucis, guaranicês e judarabês, oriento pis. Então olha só, essa coisa da mistura que ele faz, oriento pis, judárabes, né, judeus e árabes, é bem interessante para a gente perceber o que é a nossa miscigenação. E aí, em um determinado momento, ele fala: somos o que somos, inclassificáveis, inclassificáveis, somos o que somos, inclassificáveis, inclassificáveis. Por quê? Porque não existe gente pura. A gente é fruto da mistura do branco europeu, do negro africano e do índio, que era o nativo brasileiro. Então, é bem interessante a gente pensar nisso. E Macunaíma, gente, como ninguém, mostra muito bem essa ideia de construção da identidade nacional. Porque nessa busca que Macunaíma está fazendo com seu irmão, eles passam por vários estados brasileiros. E é uma coisa assim, ao mesmo tempo que ele está em São Paulo, aí ele está no Amazonas, é uma coisa meio louca, tá? Ele está no norte, ele está no sul. E nesses lugares todos, a gente vai percebendo, por exemplo, o avanço da cidade de São Paulo, a gente vai perceber, por exemplo, questões que se ligam ao futurismo, questões que se ligam a essa ideia de vanguarda, porque vão romper com o tradicional. Tem um determinado momento que o Macunaíma sobe numa árvore e dessa mesma árvore ele vai atirando vários frutos que são frutos que a gente observa na flora brasileira, no cerrado. Ele vai falar de uma série de frutinhas, baru, siriguela. Então, assim, como se ele estivesse na mesma árvore, e na mesma árvore ele vai atirando aqueles frutos todos no gigante Payamã. E sem contar que tem uma série de episódios que lidam muito bem com a cultura. Por exemplo, tem um capítulo chamado Macumba, em que ele vai empreender uma busca. Já viu um episódio do Pica-Pau, que o Pica-Pau tem um vuduzinho, que ele fica assim, vudu é pra jacu, e não sei o que, fica espetando, e o carinha lá fica sendo espetado, né? Então é exatamente isso que acontece nesse capítulo chamado Macumba. E é muito interessante porque a gente vai perceber como o Mário de Andrade, como fruto dessa pesquisa que ele fez aí com o auxílio da Tarsila do Amaral e do Oswaldo de Andrade, conseguiu desenhar o que é a nossa brasilidade. Por isso é uma obra assim bem imperdível. A gente precisa fazer a leitura dessa obra. E do capítulo que está aqui também no nosso livro, tá? De início,
na página 412. Olha só. No outro dia, Macunaíma pulou cedo na Ubá e deu uma chegada até a foz do Rio Negro para deixar a consciência na ilha de Marapatá. Deixou-a bem na ponta de um mandacaru de 10 metros para não ser comida pelas saúvas. Então, olha só, ele vai citando o nome das árvores, vai citando as formigas, né, o nome das formigas, e tudo isso, então, diz respeito a esse desenho que o Mário de Andrade desejou fazer para mostrar um pouquinho do que é o nosso Brasil e de como as coisas se processam. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês fiquem bem. Um beijo!